Oi, turminha, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai começar mais uma aula agora aqui do cursinho, né, do cursinho Helena Pignatari, da Unifesp Osasco. Meu nome é Matheus, eu sou professor de Geografia Humana, né, do cursinho da Unifesp. Nesse próximo bloco vão ser três aulas que a gente vai se aprofundar um pouco no modelo de estrutura da economia dos estados. A gente falou na aula 4 sobre a divisão internacional do trabalho, né? E a divisão internacional do trabalho, eu acho que ela é o grande conceito em geografia humana, do meu ponto de vista, porque a gente consegue inserir todos os outros estudos, ou praticamente todos os outros estudos, dentro da lógica da divisão internacional do trabalho. Nesse próximo bloco, a gente vai estudar um pouquinho como funciona, né, o que estrutura a economia dos países e, de certa forma, como isso está relacionado, né, com a realidade dos países dentro da divisão internacional do trabalho, certo? A aula de hoje a gente vai começar falando sobre o setor primário da economia. Mas, Matheus, o que é o setor primário da economia? O setor primário ele é o setor responsável, em grande parte, pela alimentação do país. E eu digo alimentação porque é no setor primário que você vai ter a produção de três coisas, né, basicamente. Insumos agrícolas, pecuária e extrativismo mineral. Explicando mais ou menos o que são as coisas. A, a agricultura, basicamente, né? Então, a agricultura vai ser toda a relação de insumos agrícolas, a produção de alimentos, né, que não sejam carne. A pecuária vai ser a produção de carne, seja para venda para o exterior, seja para consumo interno, a produção de leite, por exemplo, também. E a gente vai ter, por último, o extrativismo mineral, que hoje em dia é extremamente, no caso do Brasil e em outros países do mundo, mecanizado, com muita questões industriais no meio, mas a gente vai falar sobre isso quando a gente estiver falando sobre agroindústria, que já estou dando spoiler aqui. Mas por isso que ele é o setor primário, assim, porque todo o resto da existência de um país, da existência de uma sociedade, ela depende desse modelo, do modelo primário, do setor primário da economia. Por quê? Porque, primeiro de tudo, você precisa ter a segurança alimentar, ou seja, as pessoas precisam comer, você não pode deixar as pessoas passando fome no seu país. E segundo, vai ser através do setor primário que você vai conseguir as matérias-primas, né, no caso da extrativismo mineral, principalmente, para abastecer os outros dois setores da economia, certo? Então, essa é a base da economia de todos os países. São três modelos quando a gente pensa na grande agropecuária, que aí é tanto a produção pecuária quanto a agrícola, juntas, né, que engloba grande parte todo o modelo do setor primário. A gente tem três modos de produção ou formas de empregar a produção nos países. A gente tem o primeiro de todos, né, acho que é no caso do Brasil, um dos mais antigos, se não o mais antigo, que é a plantation. Basicamente, o que é a plantation? Ela é a ideia que a gente estuda em história do engenho, sabe? Da plantação de cana-de-açúcar. Então, dos engenhos de açúcar e os engenhos de café também. Mas vamos pegar o cana-de-açúcar que é mais fácil, eu acho que as pessoas lembram mais. Durante o Brasil Colônia, a gente produziu cana-de-açúcar. A gente tinha, dentro da capitania hereditária, um latifúndio. O que é isso? É um grande espaço de terra na mão de uma pessoa só, ou seja, uma pessoa proprietária de um grande espaço de terra, produzindo uma monocultura, ou seja, produzindo uma coisa só. No caso, no Brasil, ou era, por muito tempo foi plantando cana-de-açúcar para fazer o refino, ou plantando café para vender as remessas de café, né, as sacas de café. A grande diferença da plantation antiga, rudimentar, ultrapassada, que é a plantation que a gente estuda em história, né, que usa até 1888 a mão de obra escrava e negra no Brasil, é em grande parte a própria mão de obra. Tá? Eles mantêm algumas estruturas, é claro que teoricamente melhorou bastante as relações de trabalho, hoje você recebe, apesar de que nas plantations no Brasil a gente tem
um problema muito grande, que eu vou até pedir para a Mirella, que está editando o vídeo aqui, a minha irmã, para ela colocar na tela sobre os boia-frias. Né? Os boias-frias eles são um problema do campo brasileiro, que é a superexploração geralmente do nordestino, que mora na região das secas, né, no agreste, ou até mesmo no sertão, e que nos momentos de seca ele vai para a zona da mata, que é onde existem essas plantações, né, esses latifúndios, trabalhar a um salário bem pequeno e trabalha até a exaustão, mas assim, a gente pode dizer que ainda é um trabalho remunerado, apesar de ser mal remunerado e com condições extremamente degradantes, mas existe também o emprego de melhores tecnologias, fertilizante e tal, que diferencia as plantations atuais das plantations passadas. Mas o grande modelo, que é o exemplo do que é uma plantation, basicamente latifúndio e monocultura, isso se permanece. O inverso da plantation, a gente tem o segundo modelo de produção, que é o modelo de agricultura familiar, ou de pequenas propriedades, ou de subsistência. Tem várias formas de a gente chamar isso. Como o nome mesmo já fala, esse modo de produção ele é baseado em pequenas propriedades, em vez de latifúndios, são pequenos minifúndios, são pequenos pedacinhos de terra, habitados por várias famílias, né, cada família tendo o seu pedacinho de terra, e eles produzem várias coisas. Não necessariamente o que uma família produz, outra família produz. E a família A, aqui, não necessariamente produz, sei lá, só batata. Ela pode produzir batata, e ela planta batata e alface. A do lado faz arroz e cria gado. E essa relação, ela, primeiro de tudo, eles plantam para colher, então tem a sua própria hortinha e tal, e depois isso vai crescendo. Eles têm um comércio local, então existem trocas e comércio entre as próprias famílias. E o excedente, no caso brasileiro, isso é bastante claro. Por exemplo, a gente que mora em São Paulo, eu falei isso lá na aula sobre o habitat rural e o habitat urbano. Você tem, por exemplo, o escoamento do que sobra, né, do excedente de produção das pequenas propriedades para o CEAGESP, em São Paulo, por exemplo, onde você vai ter o comércio do excedente. Se não me engano, no Brás, ou lá perto da 25 de março, você tem a zona cerealista, que vende os cereais, também em grande quantidade lá. Você tem, por exemplo, no Rio Grande do Sul, um modelo de ocupação no Brasil das terras, pela forma como foi feita a ocupação da região sul como um todo, é um modelo de produção bastante baseado em pequenas propriedades, certo? No Nordeste isso é muito forte também. A região da Zona da Mata e as cidades, elas são abastecidas pelas pequenas propriedades do Agreste, certo? E por último, a gente tem o modelo mais novo de desenvolvimento de modos de produção, que é a agroindústria. A agroindústria, a gente pode dizer assim, ela é uma certa derivação da plantation, porque ela vai ainda também se basear em latifúndios, então em propriedades muito grandes. E a grande diferença é que ela nos anos 70 vai ganhar um impulso muito grande do que a gente vai chamar de Revolução Verde, que é a mudança do pensamento agrícola, principalmente norte-americano. Acho que nos Estados Unidos isso começa nos anos 60, mas depois chega aqui para os anos 70, para os anos 80, que é a utilização de tecnologia industrial no modelo de produção agrícola do setor primário. Então é quando você vai ter um investimento maciço na produção de fertilizantes, você vai ter um investimento massivo em infraestrutura para o escoamento da agroindústria, você vai ter a produção cada vez maior de bens de capital, então você vai ter aqueles tratores gigantes, né? Não sei se vocês que jogam videogame já viram, pode procurar aqui no YouTube mesmo, sobre o Farming Simulator. É um joguinho que você brinca de você ter uma fazenda, só que não é uma fazenda de pequenos proprietários, é uma fazenda de agroindústria.
porque você tem aqueles tratorzão, sabe, que vai fazendo a colheitadeira e tal. Isso tudo tem a ver com o que é a agroindústria. A agroindústria, ela está muito relacionada com a divisão internacional do trabalho. Assim como a plantation também esteve durante muito tempo, a agroindústria ela vem para substituir esse modelo já meio ultrapassado da plantation, utilizando tecnologia, utilizando modelos de escoamento e de produção mais novos, ou seja, uma produção extremamente mecanizada, emprega pouca gente. Para quê? Para você conseguir exportar grandes remessas no mercado internacional. É o que a gente vai chamar de commodities. Quando você pega todos esses produtos primários, que são, em grande parte, produzidos no setor primário da economia, né, são exatamente os produtos primários, e você vende em grande quantidade no mercado internacional, você está vendendo commodities. É a mesma coisa com o extrativismo mineral. Você produz, você começa a minerar um monte de minério de ferro. No caso, por exemplo, se não me engano, era minério de ferro em Brumadinho e em Mariana, aí você estoca toda aquela lama do que você está minerando naquelas barragens que a Samarco e a Vale do Rio Doce fizeram, que acabou dando errado, né, e deu as duas grandes tragédias mais recentes do Brasil, Brumadinho e Mariana, né? Quando você vende tudo isso, né, esses commodities lá fora, você está contribuindo para uma ideia da Divisão Internacional do Trabalho que a gente falou na aula passada, é de que os países desenvolvidos eles vendem produtos industrializados e os países subdesenvolvidos vendem matéria-prima. Essa é a grande questão da Divisão Internacional do Trabalho. Mas olha só que engraçado. Não são só os países subdesenvolvidos que produzem, que possuem o setor primário da economia. Não. Os países desenvolvidos também têm setor do primário da economia. Os Estados Unidos, inclusive, eles são os maiores produtores de grãos do mundo, eles são um dos maiores produtores do setor primário do mundo. Eu vou deixar aqui em cima, em algum lugar, eu acho que é aqui, um card para vocês verem um vídeo de um outro professor explicando sobre como é o modelo norte-americano de produção. Eles utilizam, né, aí pensando da ideia do meio natural que a gente tinha falado lá na primeira aula, eles se utilizaram do rio Mississippi para fazer o centro-oeste americano, né, o meio-oeste americano, de uma grande canal de escoamento, o rio Mississippi, para zonas de exportação na foz do rio Mississippi. Então, assim, o rio Mississippi também serve como um modelo de irrigação para todo o complexo americano, porque os Estados Unidos eles têm um complexo de cinturões, né? Então tem um cinturão que planta alguma coisa, um outro cinturão que planta outra coisa. E aí você, claro, dentro desses cinturões tem outras plantações, mas assim, a gente pega para estudar os grandes modelos, né? As grandes plantações. E a França, na Europa, também é uma grande produtora agrícola. E sabe o que é muito engraçado? Porque quando você tem a Divisão Internacional do Trabalho, quando eu digo o terceiro mundo, é muito competitivo na produção de insumos agrícolas e matérias-primas no geral, né, na venda de commodities. O Brasil, por exemplo, na Revolução Verde, desenvolveu a Embrapa, que é uma empresa brasileira responsável pelo ganho de produtividade que o Brasil teve na exportação de grãos, na exportação agropecuária como um todo. O que acontece quando o nosso produto chega nos países desenvolvidos? Ele sofre o que a gente chama de protecionismo. Por quê? O discurso dos países desenvolvidos é de defesa do livre comércio. Então, quando eles exportam produtos industrializados para a gente, que a gente vai falar sobre isso na aula que vem, que é o setor secundário, a indústria, eles defendem que a gente não cobre imposto sobre o que eles produzem. Mas quando a gente envia o nosso produto, que é o que a gente produz mais, lá para fora, eles cobram imposto sobre a gente. Não necessariamente cobram só imposto, às vezes eles fazem subsídio nos produtos deles. E o que é isso? O subsídio muitas vezes é a ajuda estatal para que o grão americano ou a carne americana que vai estar dentro do mercado americano fique mais barata ou consiga ficar ao mesmo preço que a carne brasileira.
E aí chega num pé de igualdade, porque a carne brasileira pode ser mais fácil e produzida em maior quantidade do que a carne americana. E aí a nossa carne chegaria lá muito mais barata. Então eles barateiam isso com o financiamento do Estado. Isso é uma concorrência ilegal, de certa forma ilegal no ponto de vista do comércio internacional, mas isso acontece. Então, assim, uma grande disputa, e isso a gente viu bastante e ficou bastante famoso no ano passado, que foi provavelmente a aprovação do acordo entre o Mercosul, que é a União dos Países da América do Sul aqui, né? Brasil, Argentina, Bolívia, não, Bolívia não, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e a Venezuela, que está suspensa, e a gente tinha um acordo com a União Europeia, estava desenvolvendo esse acordo com a União Europeia, e o entrave era exatamente esse tipo de política de compensação e política de protecionismo com relação ao setor primário. E aí parece que a gente abriu mão de como seriam as compensações para aprovar esse acordo. Essa é a grande questão do setor primário agrícola hoje, né? De todo o grande setor primário. Os países desenvolvidos têm o acesso à indústria, coisa que nós, países subdesenvolvidos, não temos, e o que a gente produz, eles também produzem. Mas assim, o que vocês precisam saber é para que serve o setor agrícola, o setor primário da economia. O setor primário da economia produz insumos agrícolas, pecuária, ou seja, agropecuária e extrativismo mineral. Do ponto de vista do comércio internacional, é a grande produção de commodities. É quem alimenta o mundo, é quem alimenta a indústria com as matérias-primas que vão ser utilizadas, certo? Uma coisa que é bem legal vocês pararem para pensar, e isso não faz muito tempo, é como isso afeta, o fato do Brasil ser um país agroexportador afeta a vida dos brasileiros. Não sei se vocês estão lembrados, mas teve uma época, pouco tempo atrás, que a carne brasileira ficou muito cara para a gente comprar aqui dentro. Por que isso aconteceu? Vocês lembram? Eu vou dar uma diquinha, mas não vou explicar tudo não. Vocês pesquisam para dar uma olhadinha e entender um pouco mais como funcionam as coisas. Tem a ver com o livre comércio que a gente tem com a China. A gente assinou uma certa cooperação. A China é o nosso principal parceiro econômico, né? Eles vieram e compraram praticamente toda a carne brasileira. Faltou carne para o brasileiro comprar. Então a carne que tinha aqui dentro começou a ficar muito mais cara. Por quê? Porque a demanda por carne no Brasil continua a mesma, só que a oferta de carne internamente caiu, porque o nosso modelo de produção agrícola, principalmente de pecuária, é baseado na agroindústria, é baseado na exportação de commodity carne, certo? Então eu acho que por hoje é só, eu acho que essa aula ficou um pouquinho grande. A aula que vem ela vai ser um pouquinho mais pesada, maior, porque para falar de indústria é bastante complexo, tem bastante coisa, mas fiquem ligados porque eu acho que é uma das aulas mais legais do curso, certo? Se cuidem, fiquem com Deus, beijo, beijo, vejo vocês na próxima aula.